Boa noite. Olá, pessoal. Hoje vamos fazer uma live em formato de aula sobre consultoria em açougue. Oi, boa noite, Alice. Boa noite para o pessoal que vai entrando. Põe coraçãozinho aí, põe a setinha aí que essa live tá muito especial. Vocês vão ver como tem coisas interessantes no nicho de açougues e como que a gente pode, como consultor, aproveitar esse nicho de uma maneira que traga benefícios, né, recursos para nós como consultores independentes. Vão mandando aí a setinha pro pessoal ir entrando nessa live em formato de aula. Eu tô gostando de fazer assim em formato de aula porque eu acho que fica dinâmico, tanto para eu passar o conteúdo, quanto para vocês. Depois recebem o PDF dessas aulas e fica salvo aí com vocês. Me digam aí se o som tá ok, que a semana passada eu tive uma interferência aqui. Me falam aí se tá ok. Tá ok o som? Oi, Vanderlice, boa noite, tudo bem? Me vão falando aí se tá ok a minha fala aqui, que não tá tendo nenhuma interferência. Oi, Clarissa, Ana Paula, Rafa, boa noite, tudo bom? Tá ok? A Valéria Trajano. Então, eu fiz uma perguntinha lá no Stories de que tema vocês gostariam de falar, né, de ouvir sobre o assunto, da gente estudar. E um dos temas escolhidos foi consultoria em açougue. E aí eu escolhi esse tema pra gente falar hoje, mas não que se você colocou lá, sugeriu algum tema, não é que eu já vou esquecer, não. Mas vai ter uma ordem aí de sequência pra gente seguir e ir falando mais sobre isso. Tá ótimo? Tá ótimo. Então, oi, boa noite, pessoal que vai entrando. A consultoria independente, ela navega por vários nichos em que o consultor tem capacidade para atuar, para atender esses estabelecimentos. O nicho de açougue é um deles e às vezes é um nicho que não é muito escolhido pelos consultores. Mas a gente tem que pensar o seguinte: açougues não fecharam na pandemia. Açougues são serviços essenciais, estão todos abertos aí. Então, é um nicho que vem ganhando espaço nos últimos 10 anos. Aí teve uma crescente, né, em açougues, abriram boutiques de carnes, casas de carnes, cortes diferenciados de carnes que a gente nem conhecia, nem ouvia falar. Tem tido muito espaço essa questão de carnes, né? E açougues de carnes de cortes especiais. A gente vê que os açougues estão em busca de complementar esse mix de produtos, né? Colocando ali azeites trufados, sais temperados, sal rosa, colocam aqueles molhos. Eu já vi até fumaça líquida, vocês já viram? Fumaça líquida vendendo em açougues. Então, o churrasco, né, é uma paixão brasileira. Eu acredito que em todos os estados, aqui em São Paulo, é muito. E as pessoas, por mais simples que sejam, em qual nível está, sempre quer fazer um churrasquinho e estão em busca de carnes com qualidade. Então, é um nicho muito legal para o consultor começar a visualizar. Há acho que uns 3, 4 meses atrás, acredito que foi no finzinho de 2020, eu tava passando de carro assim na rua e vi que tava tendo uma inauguração de um açougue que, inclusive, eles reformaram assim, tempo recorde. Reformaram não, construíram, porque não era açougue ali. Construíram assim um prédio enorme e eles já colocaram a faixa lá avisando que ia ser um açougue. E eu falei, gente, mas que açougue desse tamanho? Enorme o prédio. Mas o que eles fizeram? Embaixo, na lateral, assim, tem uma ótica, uma farmácia
e mais algum outro comércio, que eu não me lembro. E na frente o açougue gigantesco. E aí dentro do açougue também tem uma área de padaria, uma área de hortifruti. Então os açougues, eles chamam esses clientes também. Porque às vezes você vai passar ali para comprar uma carne e aí você lembra que tem que levar também, falta 1 quilo de açúcar lá em casa, mas vou ter que entrar lá no supermercado, ir lá dentro, parar, estacionar, pegar fila. Já tá vendendo ali no açougue. Então os açougues também tem uma merceariazinha que eles têm. Contar um caso para vocês. O meu tio tem um açougue de rua há muitos anos, um açougue pequeno, mas muito honesto, bem limpinho, bem arrumadinho, carne de muita qualidade. E de repente, né, na rua do açougue dele abriu um supermercado de uma rede grande. E aí a gente ficou, nossa, e agora? Será que vai cobrir, né, o açougue dele? Vai falir o açougue dele? Porque os clientes vão todos ir fazer as compras no açougue do supermercado. Com certeza o preço do açougue do supermercado é mais em conta, porque é uma rede, então o comprador compra para a rede toda e sai bem mais em conta. E aí a gente ficou apreensivo e ele também ficou um pouco, mas ele sempre trabalhou muito bem, né? Aquela questão de enganar cliente, trocar a carne por outra, ele nunca fez. E ele já tinha ali conquistado a clientela daquele bairro e tudo mais. E aí, o que ele fez? Colocou umas prateleirinhas lá e colocou uns produtinhos de mercearia. Molho de tomate, colocou ovo de galinha, colocou milho em lata, ervilha, pó de café, colocou umas coisinhas ali. E ele fala que hoje em dia eu não sei mais quanto que é. Faz tempo que eu não converso com ele a respeito disso. Mas ele falava para mim que ele abastecia aquela prateleirinha, ele comprava de mercadoria para abastecer aquelas 2 prateleirinhas do açougue pequeno dele, R$2.000 por semana de compra, não de venda, de compra. Então também é uma ideia já, de logo de cara, se você atende um açougue, presta consultoria, o açougue está ali querendo colocar mais produtos, querendo aumentar o ticket médio de vendas, é uma boa ideia, porque o cliente, às vezes o cliente está com pressa, quer ir logo, e ele compra ali mesmo que aquele produto seja um pouquinho mais caro do que no supermercado. Porque hoje em dia, gente, tempo é dinheiro, né? Então as pessoas não querem. O quanto mais for o atendimento rápido, a compra dela for rápida, é interessante. Então pensem bastante com carinho no setor de açougue, no nicho de açougue. Tem bastante açougue, né, nas ruas. Aqui em São Paulo sempre tem uma avenidinha, um centrinho, sempre tem uma padaria, um açougue e uma farmácia. Sempre tem. E aí são estabelecimentos de ser considerados serviços essenciais, que durante a pandemia não fecharam. Então pensem nisso, que a gente, com toda essa pandemia, a gente começou a pensar, né? Serviços essenciais. Eu, por exemplo, sempre atuei no setor de supermercados. E supermercado, né? Pode acontecer, sei lá, o que for, dificilmente vai baixar as portas, porque são itens básicos, né? Além dos serviços que a gente presta lá, de fazer um bolo confeitado para uma festa, que talvez num momento de crise não é essencial, mas os itens básicos, né? Os itens de cesta básica. Um arroz, café, feijão, açúcar. Onde que compra? Em supermercado. Então, é essencial. O supermercado não vai fechar. A gente entrou numa fase vermelha, roxa aqui em São Paulo. E novamente, houve restrição de vários estabelecimentos. Novamente, o supermercado continua. Liberado para trabalhar na carga horária que ele tem. Então, comecem a pensar nisso também, que é muito, muito importante. Para nesses momentos, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Para nesses momentos vocês estarem atuando em serviços que sejam essenciais. E o açougue é um deles. Olá, boa noite.
Boa noite. Gente, eu tava pesquisando, falando disso, né, da gourmetização de carnes frescas, que, né, cortes, bife ancho, tem tantos nomes agora de cortes diferenciados de carnes, uma mais deliciosa do que a outra, eu particularmente gosto muito. E aí eu vi o açougue mais luxuoso do mundo, que fica em Sydney, na Austrália, depois vocês pesquisam aí, que chama Victor Churchill, sabe? Pesquisem aí, é magnífico o açougue, eles expõem as carnes em vitrines como se fossem joias, sabe? E aí imagina só, né, E esse açougue, ele está aberto desde 1876. E aí tem dois açougues, acabei descobrindo que tem 2 açougues aqui em São Paulo, cujos donos foram lá em Sydney, na Austrália, conhecer esse açougue para se inspirarem e trazer para esse estabelecimento que eles inauguraram. Quero muito ir lá conhecer. Aqui em São Paulo, então dá para eu ir lá conhecer, nem que não seja para comprar nada, que seja só para dar uma espiadinha. Então é muito bom a gente, como consultor, ter esses assuntos, essas informações um pouquinho diferentes, né? Trazer uma novidade do nicho que a gente está trabalhando, quais são as inovações, quais são as tendências do nicho que a gente está atuando. Então isso também... você, consultor que é independente, precisa ficar antenado nessas novidades aí. Qual é o melhor corte de carne que está tendo agora? O que é um bife ancho? Qual parte de carne que tem ali naquele bife? Qual o modo de preparo ideal? Como que eu faço um hambúrguer gourmet hoje em dia? Qual o blend de carnes que utiliza? O que é marmoreio de carne? Todas essas coisas que a gente está ouvindo falar tanto nesses últimos tempos sobre carnes. Mas, independente de ser um açougue de rua, um açougue de supermercado, uma casa de carnes, uma boutique de carnes, uma carniceria, né? Nos países vizinhos aqui, nossa, na Argentina, no Chile, eles chamam de carniceria. A coisa mais esquisita, você tá andando na rua e de repente vê aquele nome, carniceria, dá uma má impressão, mas é assim que eles chamam. Então, independente de onde, né, do nome que for, se for boutique, se for chique, se for simples, as boas práticas são as mesmas. O conceito de controle de qualidade é o mesmo. E a gente, como consultor, vai implementar as boas práticas de manipulação em todos esses, seja qual for, né, o nível de chiqueza, vamos dizer assim. Então, o conceito de boas práticas, ele é o mesmo, deve ser implementado pela consultoria com algumas características desse nicho que o consultor deve ficar atento e observar. Vamos ver quais são? Como vocês sabem, eu estou deixando vocês muito mal acostumados, liberando um PDF. Tomei gosto de fazer PDF, depois vocês me falam aí se tá legal, o que vocês estão achando dos PDFs. E não se preocupem que o PDF dessas aulas eu vou mandar na sexta-feira, na sexta ou na quinta? Acho que eu vou mandar na quinta mesmo. Assim que encerrar a nossa próxima aula, da parte 2, vocês vão ter o PDF aí com todas essas informações que eu tô falando aqui. Então, o consultor, quando ele entra para trabalhar num setor de açougue, né, num açougue, tem que fazer um mapeamento do controle de qualidade nesse estabelecimento. O que eu tenho que saber? O que eu avalio? Tem que avaliar tudo. Lia, mas tudo o quê? Então, vamos por partes, vamos aí destrinchando cada tópico. Primeiro de tudo, fazer uma avaliação dos fornecedores desse açougue. Então, a Josi falou, estou adorando o PDF. Obrigada, Josi. Vocês podem fazer, sabe? Tirar uma fotinha assim, tirar um print do PDF, postar lá no Story, me marcar, vou ficar muito feliz. Quando vocês fazem isso, que é a nossa interação, né? Nossa conexão acontecendo. Então, eu preciso saber... Oba, obrigado por nos enviar o material. Vou enviar sim.
e tá ficando bem legal esse daqui. A gente precisa conhecer os fornecedores desse estabelecimento. Então, óbvio, a carne é o mínimo, né? Uma carne de qualidade, com selo do CIF. Lá na página, aqui na página, tem lá uma publicação eu ensinando a pesquisar o CIF, entrar na internet, digitar lá se o CIF é verdadeiro, se é compatível com aquele CNPJ que está descrito ali. Eu não sei se eu já comentei, quer dizer, eu já comentei, mas não sei se vocês já ouviram. Como vocês sabem, eu trabalho no supermercado e não existe esse negócio de selecionar fornecedores, de repente, de alguns tipos de produto, como, por exemplo, no setor de frios. Então, vira e mexe vem um queijo lá de uma marca diferente, isso é normal. E aí a gente recebeu um queijo parmesão, aquela peça enorme, e estava tendo muita devolução do cliente. A gente compra, rala, põe no potinho, né, e vende ralado. E aí muita devolução de cliente falando que aquele queijo não era parmesão, que era mussarela, que a gente estava vendendo parmesão, entregando mussarela, e aí, né, preço, engano de consumidor e tudo mais. Eu falei assim, não, mas não é possível. Fui lá, deixa eu ver esse queijo. Quando eu vi o rótulo, só de bater o olho, eu falei, meu, esse queijo é clandestino. O rótulo todo errado, não tinha informação, mas tinha CIF. Eu falei assim, olha, deixa eu ir pesquisar esse CIF. E aí, qual que foi a minha surpresa? O CIF de um queijo fabricado no interior lá de Minas Gerais era de um entreposto de peixes no Acre. Ou seja, eles inventaram qualquer numeração, colocaram lá na rotulagem, só que não era um número qualquer, já tinha uma empresa que já tinha essa numeração de CIF, esse cadastro do CIF. E aí entrei, e aí eu falei, por isso que estava tendo problema, porque é um produto clandestino. Então, o mínimo que a gente tem que fazer como consultor é avaliar todos os CIFs dos fornecedores, né, das matérias-primas que a gente do açougue que a gente está atendendo. E aí tem como pesquisar lá, depois vocês, se não achar, me mandam um direct, ou qualquer coisa eu reposto novamente essa publicação, ensinando a tirar, né, a verificar a autenticidade desse CIF. Sempre vem uma linguiça de uma marca diferente. Hoje em dia, gente, existem inúmeras indústrias pequenas, né? Além de Aurora, Sadia, Perdigão e Seara, existe aí um monte de fábricas trabalhando, fazendo linguiça, fazendo salsicha. Tem as fábricas agora artesanais, dessas linguiças temperadas, linguiças recheadas. E cadê o CIF desses produtos? Né? Isso o consultor, assim que entra no estabelecimento de açougue, precisa consultar todos os fornecedores. A partir de aí, a gente começa a fazer um controle de qualidade. E aí, qual que é o próximo passo? Recebimento. Já viu os fornecedores, ele tá tudo ok, os fornecedores dele. Se não tiver ok, você vai fazer reunião, você vai explicar, vai fazer relatório e tudo mais. Adequa a parte de fornecedor. Próxima parte, recebimento. Como é que está o recebimento dessas matérias-primas, desses ingredientes? E aí é aquele beabá lá que a gente já conhece. Avaliar veículo, avaliar o entregador, o horário de entrega, se tá tendo controle, né, de temperatura, registro de temperatura. Se você está entrando, provavelmente não vai ter. Difícil o lugar que tem quando não tem consultoria. Então, você já implementa uma planilha de recebimento, compra o termômetro, começa a fazer esse controle, esse acompanhamento do recebimento desses produtos dentro do açougue. É imprescindível fazer esse monitoramento de temperatura. Quais são as temperaturas para carnes
no máximo 7 graus Celsius que a carne que eu estou recebendo deve estar. Então, se não tiver, já entra a sua ação de conversar com o entregador, de verificar se de repente é o horário de entrega, de ligar para o vendedor, e aí vai até onde for necessário para adequar a temperatura dessa carne, né? Seja carne, tá, gente? Tô falando de carne, mas pode ser carne, as linguiças, as aves, os suínos, de tudo que está sendo vendido dentro desse estabelecimento. Próxima tópico para ser analisado pelo consultor dentro de um açougue. Como é que está o armazenamento desse estabelecimento? Tem equipamentos de câmara fria, tem câmara de congelados? Como que está a manutenção desses equipamentos em relação às portas, ao piso, se tem ralo dentro desses equipamentos, como que está a conservação das paredes, dos cantinhos, se tem dispositivo de abertura interna nas portas dessas câmeras e principalmente, o mais importante de tudo, se a temperatura está adequada desses equipamentos, né? E também de limpeza, de higiene, se não tem produto direto no chão, se tem pallets, se está respeitando o espaçamento entre um produto e outro, se tem gêneros sendo armazenados um encostado do outro, um do ladinho do outro, se tem vestígio de sangue, de gelo, tudo isso vocês já sabem, a gente vai analisando dentro do setor de açougue. E principalmente temperatura. Câmara de congelados, bate lá menos 18, menos 20 graus Celsius. Câmara de resfriados, 3 graus Celsius, 5 graus Celsius no máximo, tá? Atingindo essas temperaturas. E aí também, como parte do armazenamento, os balcões, né? Os expositores na área de vendas, né? Os balcões refrigerados, do balcão de atendimento. Como que tá a manutenção desses balcões em relação à higiene, que é, sim, precária. Deixa eu beber uma água, tô falando bastante. Higienização, qual é a periodicidade de limpeza? Qual o momento de limpeza? Geralmente, toda noite no fechamento desse estabelecimento. Gente, já trabalhei em locais, em açougues, que eles lavavam o balcão uma vez por semana no domingo, antes de fechar a loja. E aí vocês imaginam o odor que esse balcão exalava no estabelecimento todo. Por quê? Porque como? Como que vai lavar um equipamento que tá ali com sangue, com água de frango, uma vez por semana? Então, não há, né? Não há inox que resista a tudo isso. Então, principalmente se tem porta, se tá bem vedado, se tá limpo. E a temperatura, gente. Temperatura é o que pega mais em setores de açougues. Depois que avaliou, já avaliei o fornecedor, o recebimento, o armazenamento. O que eu vou avaliar, Lilian? A manipulação. Peraí, deixa eu ver aqui se eu não esqueci de falar nada. Isso. Manipulação. Seja o açougue que faça desossa, vocês sabem que é desossa, né? Vem a carcaça lá, dianteiro, traseiro, e tem o profissional de desossa que faz a separação de cada corte, de cada peça ali para ser vendido. Seja a caixaria, o que é a caixaria? Já vem as carnes, as peças de colchão mole, de colchão duro, de patinho, embaladas a vácuo, e o açougueiro só fatia ali, faz o corte e vende para o cliente ali no balcão de atendimento. Se houver desossa, se existe uma sala de desossa, se é climatizada,
se o desossador está respeitando o limite de tempo. Qual que é o limite de tempo? Em área climatizada, ele pode... Qual que é a temperatura da área climatizada? De 12 até 18 graus Celsius. Então, Lilian, tem área de climatizada, mas sempre está desligado porque o açougueiro sente frio ou não está em funcionamento, quebrado, alguma coisa. Ou, Lilian, não, funciona, mas está lá 25 graus. 25 eu exagerei. Está lá 22 graus Celsius a temperatura dessa sala. Então, não está adequado. Então, o que você precisa saber? Tem sala? Está em funcionamento? Se você vai visualizar lá o equipamento, tá limpo, tá na temperatura correta, de 12 até 18 graus Celsius nessa faixa. E aí, qual é o tempo limite que esse desossador tem para manipular essas carnes? Em climatização, ele tem até 2 horas para trabalhar com todos esses lotes de carne. Ah, Lilian, mas o açougue não tem área climatizada. Então, o tempo desse desossador cai para 30 minutos, para ele trabalhar com lotes. Então, entra aí a gente, porque o que acontece? Você entra na sala de desossa e tem 20 dianteiros e 30 traseiros para ele desossar. E aí, em quanto tempo que ele vai conseguir fazer isso? O dia inteiro, dependendo, ele ainda vai guardar para o dia seguinte. Por que ele já tirou tudo da câmara fria? Por que ele está trabalhando com tanta quantidade fora de temperatura? Mesmo se for em área climatizada, em 2 horas ele vai conseguir fazer o preparo de todas essas carnes. E essas carnes vão ficar fora de temperatura. Então, aí entra a gente com convencimento, com treinamento, com a orientação de fazer o colaborador trabalhar em lotes. Olha, fulano de tal, você vai pegar aqui a quantidade para você trabalhar em 2 horas. Finalizou aqui, aí próximo lote, para garantir temperatura desses produtos. Certo? Ainda em manipulação. Não cruzar as atividades, então eu tenho sim que ter lá uma placa de corte só para frango, só para suíno, só para bovinos. As facas também, o ideal é ter uma para cada. Você pode utilizar um cabo de cor diferenciada, de repente eu já vi faca com um cabo rosinha, que é para frango, cabo vermelho para carne, o cabo branco para os suínos. É uma maneira de ajudar o colaborador a não fazer esse cruzamento, né? E também ainda observar o atendimento. Por exemplo, o que adianta, né? Ai, Lília, eu observei lá. Quando você entra no setor, nesse estabelecimento de açougue, você para observar. Fica lá parada um pouco, observando eles trabalhando, como que manipula, como que atende. Se você parar para observar, às vezes, tá tudo direitinho. Tem a mesa só para frango, tem a tábua, a faca, só que só tem um manipulador. E o cliente, ele não compra só um ou outro, ele compra os 3. Então, ele pede, eu quero 1 quilo de coxinha de frango, e aí ele pega. Aí você pede, agora eu quero meio quilo de picadinho de carne. Aí o mesmo funcionário pega, né? E ele vai fazer lavagem de mãos. Olha, o celular tocando no meio da live. Você acha que é viável o colaborador parar para ir lá higienizar a mão? Isso não existe, né, gente? E aí, o que a gente faz? Deixa eu ver o que vocês perguntaram. Oi, Lilian. Costumam desossar dentro da câmara fria. O que tu acha desse procedimento? Eu acho que pode haver um problema em relação à insalubridade e Ministério do Trabalho. Porque a câmara fria vai estar a 5 graus. E aí, como que esse manipulador trabalha durante todo o tempo dentro de uma câmara fria a 5 graus? Aí precisa pesquisar lá, pegar o PPRA, que a gente lembra que a gente falou na última aula de PPRA, de PCMSO, pegar lá e observar o que tá falando ali, porque eu acho que nem ele usando os EPIs de calçado,
calça, de blusão, pode, tá? Eu acredito que não. Por quê? Porque por que que tem aqui essa temperatura de climatização de 12 a 18 graus Celsius? Que é para a saúde do manipulador. E aí Lilian, mas 12 e 18 graus Celsius é muito alto para a carne. Sim, por isso que existe o prazo máximo de 2 horas. Não é estendido para o tempo inteiro. Se ele está trabalhando dentro da câmara fria, que é 5 graus Celsius, aí ele pode ficar o dia todo, porque para a carne tá ok. Então, eu acho que precisa ver bem isso daí, que pode dar um problema de Ministério do Trabalho, Dani. E de saúde, claro, para esse manipulador. E no balcão de carnes, pode ter suíno junto com bovino? Gente, o ideal é ter separação de gêneros, né? Na total impossibilidade, o que a gente utiliza? Quais as ferramentas que a gente tem para utilizar? As barreiras físicas. Então, tem aquelas placas de acrílico que não são caras, são um material mais em conta, que você pode sugerir para o dono, para o encarregado, para o líder, para o gerente, enfim, o que for, para fazer uma barreira física mesmo entre um produto e outro, seja carne, seja frango, seja aves, né? E prestar atenção também na hora de montagem desse balcão. Às vezes o balcão tá lindo, né? Eles fazem umas montagens bem bonitas, a carne tá bem viçosa, tá idêntica, tá lindo, o balcão tá limpinho, mas aí em cima tem frango, embaixo tem porco, o frango pinga embaixo no porco, e aí? A gente precisa atentar tudo isso também. Isso daí nós vamos, montagem de balcão, a gente vai falar mais pra frente. Certo? Manipulação. A Ju falou, Lilian, deixa a salva, please. Vou deixar. Placas de corte tem prazo de validade. Ah, Lilian, qual é o prazo? Não sei. Não existe, né, um prazo determinado. Mas o que eu quero dizer? Sempre precisa haver a troca, a substituição dessas placas de corte, porque elas ficam muito sulcadas, que é o termo que a vigilância sanitária sempre utiliza, ficam desgastadas. Por mais que você lava, por mais que aplica um cloro ali, já impregnou, né? E a lavagem fica cada vez mais ineficiente dessas placas. Então, a cada período tem que fazer a troca dessas tábuas de corte. Vocês podem observar aí nos açougues, quando vocês forem visitar, até mesmo como cliente, dá uma olhadinha, estica o pescoço lá para dar uma olhadinha. Qual é a situação da placa de corte que eles estão utilizando? Que mais? Gente, também... qual a característica de açougue de rua, né? A gente passa na calçada, você tá andando, assim, nem tá prestando muita atenção, mas você já descolou que tem um açougue ali perto. Qual o problema grave de açougue, principalmente de rua? Quem dá mais aí? Como que a gente percebe de longe que tem um açougue? Um açougue na rua. Vocês vão falar aí? Quem que chuta? Um problema grave, assim, que é comum na maioria dos açougues, principalmente açougue de rua. Não vão falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vou falar. Moscas. E o mau cheiro, né? Aquele cheiro de carniça. E aí, consultor, mais pra frente eu vou falar só sobre isso, vamos falar só sobre higienização e o porquê desse mau cheiro, desse odor tão forte que você às vezes perde até a vontade de fazer a compra ali, porque é insuportável.
os funcionários acostumam, né? A gente também, se você entrar para trabalhar e ficar o dia todo, quando você sair de lá, você não percebe. A gente percebe na hora que entra, a gente percebe quando a gente está na rua, passando pela calçada, aquele mau cheiro. E aí a gente vai ver como que elimina isso, que dá para eliminar de qualquer lugar, de qualquer estabelecimento, por pior que seja, com as técnicas corretas, com os produtos adequados, a gente elimina esse mau cheiro. Então, isso você vai observar. Falou que o vídeo dela travou, mas vai voltar. Daqui a pouco volta. Observar, gente, na área de manipulação, como que é o descongelamento. Então, geralmente, os cortes de frango vêm congelados, né? Como que tá fazendo esse descongelamento? Em temperatura ambiente? Quanto tempo que tá durando esse descongelamento? Ah, Lília, eles fazem descongelamento, eu vi que estava dentro, sob refrigeração. Tem controle desse descongelamento? Desde que dia que aqueles produtos ali estão descongelando? Também tem um prazo, né? A gente precisa fazer um controle de descongelamento. O que mais? Vamos observar os equipamentos. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Vamos observar os equipamentos. Então, como a gente falou na aula da semana passada sobre equipamentos de proteção individual, que eu disse que a legislação municipal aqui de São Paulo, quando atualizou, trouxe essa questão muito forte de segurança do manipulador, segurança de trabalho. Então, eles exigem que os equipamentos estejam com as proteções em bom estado de funcionamento, com o botão de parada de emergência funcionando. E aí a gente também vai avaliar isso. Entrou no setor, tem aquela serra-fita. A Sheila falou, você ia falar sobre o colaborador que está porcionando uma carne e passa para o frango. Isso mesmo. E aí, como é isso que eu tava falando, né? Você faz ali um colaborador que está fazendo seu atendimento. Aí você pede, você vai levar para casa bisteca, colchão mole e asinha de frango. É o mesmo colaborador que vai pegar todos esses itens. E aí, gente, é complicada essa situação. Precisa ter estratégias para lidar com isso, porque seja ali na hora de treinar esse manipulador para não entrar em contato direto, se ele for pegar já do balcão que está porcionado, ou se ele for carne que vai cortar ali na hora, é mais complicado. Então, como que eu já vi em vários açougues que eu falei, olha, aqui tem consultoria. Quando há essa possibilidade. É um colaborador, ele atende no frango, então ele só trabalha com frango, então assim, o cliente ele vai passando pelos atendentes, sabe? Então, se você tá no balcão aqui, aí você para, o primeiro é o frango, aí ele te atende. Aí eu falei assim, mas eu quero também carne. Ele, então vai ali pro próximo. Aí você vai, e funciona, e dá direitinho. Isso eu já vi em açougue grande, açougue que tinha fila de clientes e não dava confusão. Então, cada cliente era atendido por, no mínimo 3 pessoas diferentes. Um ficava no frango, um ficava na carne bovina e o outro ficava no porco. E eu achei a ideia sensacional. É uma possibilidade que a gente pode, uma estratégia que a gente pode utilizar aí nos açougues que a gente vai atender. Alice perguntou, essas questões de descongelamento, de temperatura de área climatizada e demais parâmetros, eu encontro em qual legislação? Essas questões você encontra na portaria 2619 de 2011, aqui do município de São Paulo. Ah, mas eu não sou do município de São Paulo. Não tem problema, porque a legislação municipal aqui, ela é bem completa, bem exigente, ela é muito utilizada até por outros países para fazer consulta, porque ela é uma legislação muito boa. Então, você pode utilizar esses parâmetros onde você está também, tá bom? Que mais? Então, os equipamentos, né? Voltando, os equipamentos. Máquina de serra-fita. Lilian,
tem que ter o procedimento de higienização dessa máquina. Ela tem uma portinha embaixo que você abre ali onde fica o rolamento da fita, que quando você passa, por exemplo, bisteca congelada, né? Vai saindo aqueles farelinhos da bisteca e ele vai acumulando ali. Se o cara não abre aquela portinha para tirar o excesso, vai ficar ali por dias. Eu já vi, gente, quando abrir aquilo ali e sair larva. Por quê? Porque ficou dias ali e saiu aquelas larvas, sabe? Então, abrir a portinha, ver o rolamento. A serra de fita tem que ter a proteção para ele empurrar a peça ali na fita, não com a mão dele. Eles gostam de empurrar com a mão, mas ter aquela proteção para ele empurrar ali e não correr o risco da mão dele ir. A serra fita tem que estar virada, ela tem que estar posicionada de um jeito em que o manipulador esteja de costas para a parede. O que acontece na maioria dos açougues? O manipulador está aqui trabalhando, empurrando ali, e aqui atrás o pessoal está passando no setor com carne, às vezes o chão tá escorregadio, a bota dele escorrega, e já pensou se o colega dele tá passando aqui atrás dele, escorrega e bate nele, empurra ele, cai em cima dele e ele vai e se machuca nessa serra-fita. Então, toda vez que vigilância sanitária chega no estabelecimento, ela avalia isso também. Deixa eu escrever aqui, ó. Portaria 2619 de 2011. Isso. É a Vandelice escreveu. Obrigada, Wander. Então, máquina de moer. Máquina de moer também tem que ter ali a proteção, tem que ter aquele socador. Então, não basta ter só a proteção, tem que ter o socador. Tem que abrir aquele canhão para tirar também, porque o que acontece? Fica ali com resíduo de carne e aquilo ali vai grudando. Daqui a pouco você nem sabe o que é o ferro, o que é a carne, que eles têm que soltar com faca, porque ele endurece. São esses dois equipamentos que são os mais críticos dentro de um açougue, acredito. Tá? O que mais, gente? Aí a gente parte para a área de vendas, né? O que eu olho, Lília, na área de vendas desse açougue? Então, né, como a gente já viu que o balcão tem que estar limpo, que a gente não vai ter ali contaminação cruzada, a exposição. Então, o que eu sempre oriento nos açougues que eu faço? Se o balcão tem ali 2 andares, né, a prateleira ali que expõe embaixo, expõe em cima, eu peço para eles seguirem uma padronização vertical de produto. Então se ele colocou um produto, uma carne em cima, que ele coloque carne embaixo. Se ele colocou um frango em cima, que ele siga nessa sequência. Se não houver um balcão só para carne, um só para frango, um só para porco, utilizo as barreiras físicas. Às vezes tem açougue que tem aquelas bandejas de inox, que tem na lateral é maior já, então já faz uma barreira física. Sempre oriento no balcão identificar com a etiquetinha da balança. Se possível, pegar aquele papelzinho do CIF que vem na carne, põe ali também para identificar essa carne. O que mais? Né? Limpeza do balcão, limpeza do vidro. Outra coisa interessante também, nessa montagem de balcão, vocês já viram que eles colocam tanto produto, super abastece esse balcão? E aí tem que observar se não é, de repente, desnecessário fazer toda uma montanha. Quando eu chegava no açougue lá do supermercado, era uma montanha de frango. Eu falei, gente, mas por que você tá quase assim cobrindo, tá quase chegando no teto do balcão essa montanha de frango? Você nem vai vender tudo isso daqui hoje. Por que você tá expondo aqui?
Ai, não, Lília, por quê? Não sei o quê, tem que estar cheio pro cliente ver. Eu falei assim, não tem que estar cheio pro cliente ver, não. Porque quando eu amontou o produto desse jeito, como que eu garanto a circulação de ar frio lá no meio, nesse miolo? Eu falei assim, não. Vai, Lília, tem que fazer alto, tem que fazer bonito. Faz um fundo falso, com aquelas... Coisa simples, gente, com aquelas bandejinhas de isopor, passa um filme plástico ali. Faz fundo falso, trabalhar com isso para não superabastecer esses balcões. O Igor Caio falou balança. Balança também. O pessoal geralmente pesa cortes e tipos de carnes diferentes direto sobre a balança. Sem pôr no saquinho? Eles põem no saquinho, pelo menos, né? Mas a balança, aquela parte em cima de inox, ela é solta, né? Ela sai, então... Você pode, quando chegar, a puxar para cima para ver como que tá a limpeza ali. Na lateral dela, no teclado, algumas balanças têm umas ranhuras, assim, que eu não sei para que é aquilo, é só para acumular sujeira, né? Tem que falar pro pessoal aí, os engenheiros de equipamento, fazer uma superfície lisa para ajudar a gente também. Então, aqui ela acumula sujeira embaixo da balança, levantar embaixo da balança para ver como é que tá. Porque, gente, é muita gordura que acumula nesses equipamentos de açougue. Muita mesmo. Questão de carne moída em açougue. A carne moída não deve estar já moída no balcão de atendimento. Acho que isso todo mundo sabe, né? Isso é claro para todo mundo. Então... Lília, mas sempre trabalhava assim, ainda trabalha assim. Aqui em São Paulo, o que aconteceu durante a pandemia o ano passado? Houve muitas denúncias e aí teve repórteres que foram nos estabelecimentos avaliar isso também, né? E não era nem de vigilância sanitária, era questão de PROCON. Então foi proibido. Já era proibido, mas agora ficou ficou válido, vamos dizer assim, foi validado depois dessas denúncias. E agora os açougues sabem que agora não pode mesmo. Sempre deu um jeitinho, sempre burlou a lei, o próprio cliente não exigia, agora é diferente. Agora o cliente está de olho, apareceu na televisão, várias reportagens. E agora não pode mesmo, né? Nunca pôde. Agora o próprio cliente está sendo fiscal dessa questão. Então você vai ali, enquanto você estiver analisando o balcão, se tiver uma bandeja de carne moída, já chama o dono. Fala assim, olha, você não está sabendo que houve toda essa polêmica, denúncias e tudo mais por conta até do PROCON, que está exigindo que a carne seja moída na hora. E aí também entra uma polêmicazinha entre vigilância sanitária e PROCON referente à máquina de moer. Por quê? A máquina de moer, o certo para a vigilância sanitária, ela estar lá dentro do setor na área climatizada, para evitar, né, o máximo possível de multiplicação de micro-organismos dessas carnes que vão passando nesse equipamento. E aí, se ele estiver em refrigeração, né, eu diminuo, o crescimento microbiológico começa a ser menor, né? Eu retardo o tempo de crescimento. Lembram lá das aulinhas de microbiologia? Então, as bactérias, né, vão continuar crescendo, mas se estiver em refrigeração, mais lentamente. Então, é um processo aí que a gente tem, uma estratégia que a gente tem. Porém, o PROCON quer o quê? O que o PROCON quer? Que a carne seja moída na presença do consumidor, às vistas do consumidor, para ver se ele não está moendo uma carne pela outra, moendo uma mais barata e vendendo pela mais cara, ou misturando peças, ou misturando sebo, enfim, o que seja. Então, o PROCON pensa dessa forma e a Vigilância Sanitária pensa de outra forma. E aí, lá no meu estabelecimento que eu trabalho, eu tenho uma máquina de moer dentro do setor e uma fora. Então,
para não haver atrito. Mas a vigilância sanitária sabe, a última vez que ela foi lá, ela falou sobre isso. Não tem o que a gente fazer. Quem que, né, os dois são órgãos que a gente precisa atender e as exigências. A máquina que fica pro lado de fora, eu tenho que higienizar mais vezes, eu tenho que abrir ali o canhão para ser higienizada mais vezes ao dia. Tem que ter mais esse cuidado para atender vigilância sanitária. Então, tem lá o procedimento da higienização do moedor de carne. Tem disponível esse material lá no link, aqui na bio da plataforma, nos materiais disponibilizados, tem lá essa instrução de trabalho de higienização que você pode fixar, imprime, faz lá as modificações que você julga necessário, imprime, plastifica e põe assim, ó, na parede do lado desses moedores de carne. E aí, carne moída, então, não pode mais. Como que funciona, Lilian? Todo mundo sabe que as carnes moídas são resultados da limpeza, né, das carnes, dos cortes maiores, das peças maiores. Eu não acho que isso a gente tem que jogar fora. Gente, é carne, é alimento, tá cheio de nutrientes ali. Por que eu jogaria fora? Então, hoje, como que funciona lá onde eu atuo? Tem a bandeja com esses pedaços, que é retalhos, que a gente chama, e fica no balcão de atendimento. Aí o cliente já sabe que, se ele pedir a carne moída com aquele precinho lá, é desse picadão aí que o colaborador vai pegar. Se ele pedir, eu quero um acém moído, o funcionário tem que pegar a peça do acém e moer ali na hora. Mas é muito melhor funcionando desse jeito, moendo a carne na hora. É infinitamente melhor. Quantas vezes tu pede para os manipuladores limparem o moedor? Gente, eu peço sempre que dá um tempinho. Então, por exemplo, tem dias que a fila do açougue tá chegando lá no caixa de atendimento. Nesses dias, a máquina não para. Nesses dias, infelizmente, a limpeza fica um pouquinho a desejar. Nos dias que tá tranquilo, todos os funcionários estão trabalhando, não tem ninguém de folga, não tem ninguém doente, não tem ninguém de férias, aí eu consigo dizer, gente, passo lá, vamos fazer a higienização. Não, Lili, acabei de fazer. Não, mas vamos fazer de novo, porque eles sempre falam que acabaram de fazer. Mas vamos fazer de novo, desmonta aí e tal, vai lá na pia, lava, volta, usa o produto adequado, tá? Não tem assim um número de vezes. Quanto mais vezes, melhor. Qual que é o ideal? A cada 20, 30 minutos. Se vocês conseguirem essa façanha, é muito bom. Orientar o colaborador, né? Convencer o colaborador de tal modo que ele faça esse procedimento mesmo se você não estiver lá e não pedir. Tá? Esse aí é o grande X da questão da nossa consultoria, né? Convencer, passar essa conscientização para o manipulador fazer o que é correto, mesmo quando você não está lá pedindo, né? Cobrando, orientando. Então, carne moída na área de vendas não pode. Aqui em São Paulo, no município de São Paulo, tem uma lei que permite a venda de carne moída embalada na bandejinha, desde que atenda todos os requisitos lá da portaria 2619, de área climatizada, de POP, tem que ter o POP dessa carne moída. É a Lei 16.386 de 2016. Lei 16.386 de 2016, que permite ter, desde que todos os critérios de temperatura, tudo mais, tudo direitinho. Se tiver tudo direitinho, pode ter uma bandejinha ali de carne moída, pré-moída, tá? A Dani falou, é bem assim, no cartaz pop tu coloca 20 ou 30 minutos. É isso mesmo, 20 ou 30 minutos, que é o tempo, né, de proliferação.
Estou gostando demais, parabéns. Oh, obrigada. Me fala teu nome aí, porque esse SL Pronk, eu não sei o que é. Certo, pessoal? Tem mais coisas pra gente falar, que é o tema sobre água, resíduos, controle de pragas, edificação, áreas internas, documentação e manipuladores, que vai ficar para quinta-feira, porque já está acabando o tempo aqui da nossa aula. Mandem dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto, que eu vou inserir aqui no PDF as principais dúvidas. Eu já tenho algumas dúvidas que eu já vou colocando aqui, para vocês terem esse material bem completo. Pesquisem aí, é Sandra. Ah, Sandra é o nome da minha mãe, agora não esqueço mais. Pesquisem aí o açougue boutique, o mais luxuoso do mundo, que eu falei, que é uma curiosidade muito legal para vocês saberem. Chama... como que eu falei que chama? Victor Churchill. Victor Churchill. É o açougue mais luxuoso do mundo. Fica em Sydney, na Austrália. Pesquisem aí que vocês vão ver que é uma coisa diferente. Um conhecimento específico de um nicho, do nicho de açougue. Tá certo? Dani, consegui assistir. Tô super feliz. Live maravilhosa. Obrigada, pessoal. Continue aí. Quinta-feira a gente dá continuidade nesse assunto. Encerra esse assunto, tá bom? Vou deixar a aula gravada. Podem comentar o que vocês acharam, o que vocês gostaram, colocar as dúvidas. Acessem lá o link que está na minha bio do Instagram, dos materiais, que tem essa instrução de trabalho do moedor de carnes. Eu vou ver se eu tenho da Serra Fita, que aí eu ponho lá também para vocês fazer o download. Se quiser fazer atualização, modificação, fiquem à vontade, para vocês utilizarem nos clientes de vocês. Pensem no nicho de açougue para complementar aí a sua carteira de clientes, para vocês faturarem aí de 5 a 10 mil reais. O nicho de açougue pode ser um nicho muito bom, é um nicho muito promissor. A Clarice falou, amei a aula de hoje, Lilian, como sempre você arrasa, parabéns, muito obrigada. Lilian, você está de parabéns, obrigada por transmitir conhecimento, muito obrigado. A Sandra tá assistindo por indicação da Vandelice, valeu muito a pena. Ai, que bom, muito bom, Vandelice, indicar os amigos. Live super esclarecedora, obrigada, Lilian. Então é isso, pessoal, quinta-feira a gente continua nesse assunto. Pensem aí com mais carinho no nicho de açougue para você trabalhar como consultora independente.